É uma conversa muito, muito atrasada, assim. Eu fico realmente triste de ter que debater ainda isso no Brasil de hoje. Eu descobri várias coisas com o Paulo hoje, várias. E impressionante. Eu li o Chutando a Escada lá do coreano, li List, li toda essa porcaria. E descobri com o Paulo que os burocratas e políticos americanos devem ser muito mais clarividentes que os brasileiros. Porque o sucesso americano se deve ao intervencionismo estatal, a Hamilton e a Clay e a toda essa clarividência do Estado. Quer dizer, quando eu olho os índices de liberdade econômica do Heritage Foundation, do Fraser Institute no Canadá, a coluna de países muito mais liberais está sempre alinhado ao modelo que eu estou defendendo aqui, e do outro lado os intervencionistas e estatistas. Eu concordo que nenhum país adotou ipsis literis o modelo que eu defendo, mas é inegável que quem chegou mais perto, mais prosperou, e quem mais se afastou, mais miséria e escravidão via Estado concentrado teve. Isso é fato histórico inegável, né? Então, realmente, a utopia ultraliberal nunca existiu. O que existiu foi um mega processo de desenvolvimento rápido em Singapura, em Hong Kong, na Austrália, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, quando eles flertaram mais perto desse modelo liberal, né? O dado mostra isso inequivocamente. Outra coisa que eu aprendi com o Paulo hoje é que guerra gera prosperidade. Quer dizer, você pegar recursos escassos da sociedade e usar para fabricar mísseis e tanques e navios que vão ser afundados no oceano gera prosperidade para um país. Falso. E se fosse isso, a União Soviética seria hoje o país mais rico do mundo. E em 70 anos vimos que só restaram ruínas daquele modelo hiper-estatista, controlador, militarista e interventor. Então, realmente, a guerra não gera prosperidade coisa alguma. Isso é a falácia da janela quebrada, que Bastiat já tinha refutado em 1850, e que até hoje a gente vê também na televisão. Quando teve o furacão lá em Nova York, os Paul Krugmans da vida aparecendo e falando: olha, isso é bom porque vai gerar crescimento do PIB para a reconstrução. Se for assim, joga logo uma bomba atômica, destrói logo a PUC inteira e gasta recursos para construir uma PUC nova. O PIB vai ficar aquecido. Isso é uma balela. Isso é uma coisa que na aula 101 de economia devia ser aprendido. Recursos escassos não geram prosperidade para nação nenhuma quando são destinados para a reconstrução de coisa que foi destruída ou para a guerra que vai parar no meio do oceano. Isso é fato, né? O que gera prosperidade são empresas como o Vale do Silício, num ambiente de ultra concorrência em busca do lucro, trazendo para a gente coisas como Apple, coisas como Oracle, coisas como Microsoft. É isso que gera prosperidade. Michael Dell, numa garagem com $1.000, que capitalista malvado, $1.000 de recurso, abre na garagem uma empresa e gera bilhões e bilhões de valor para a sociedade, sem uma ajuda do Estado. Pelo contrário, o Estado atrapalha. É por isso que não tem nenhuma Microsoft nascendo em garagem brasileira. Por isso, porque não tem propriedade privada, nem livre concorrência, nem capital suficiente para financiar isso, né? Outra coisa que eu descubro, aí sim me perdoe, mas um tanto esquizofrênico no discurso, é que a culpa de toda a infraestrutura capenga é porque o Estado não fez isso, o Estado não fez aquilo, o Estado não... E depois, qual é a solução? Mais Estado. Quer dizer, é um discurso meio esquizofrênico. É óbvio que não funcionou. É o Estado que está controlando todos esses setores, inclusive energia elétrica. Inclusive energia elétrica. Que a privatização foi só gradual e só na parte de distribuição. A geração toda no Brasil, quase toda ela é estatal. E é por isso que é uma porcaria. É por isso que tem apagão num país com a quantidade de recursos que nós temos. Tem apagão. O que você faz quando você bota o Estado para cuidar de um país que tem abundância de recursos energéticos? Você gera apagão. É isso, né? Pedágio, essas coisas. Vamos falar de pedágio. É caro? Incomoda. Mas quando eu pego as ruas privatizadas, concessão, na verdade, pelo menos elas estão ótimas. Elas estão ótimas. O que eu deveria realmente reclamar é do pedágio que eu pago, indiretamente via CID, via IPVA, para essas ruas que parecem queijos suíços, que são controladas pelo governo. As estradas da morte. É isso que dá quando o Estado toma conta. É isso que acontece. Tarifa de telefone, reclamar de PROCON, pelo amor de Deus, ninguém reclamava antes porque não adiantava. Caía em ouvidos moucos. Vamos lembrar o que eu falei, $4.000 uma linha, 2 anos de espera, sorteio, pelo amor de Deus. Eu reclamo de vez em quando, não pega bem aqui ou ali, mas não dá para comparar. Não dá para comparar o avanço que teve. E parte dos problemas hoje são culpa do governo. Olha que coincidência. Por quê? Porque as empresas querem investir mais em antenas rádio base,
Só que o governo cria 1000 burocracias por questões urbanísticas ou por questões ecológicas ou o diabo a quatro, porque a burocracia é a arte de criar dificuldades legais para vender facilidades ilegais depois. É isso que a burocracia faz, né? E que atrasam em 6 meses a 12 meses os investimentos dessas empresas, em capacidade de transmissão. Então o governo tem lá suas impressões digitais, você procura, você acha as impressões digitais do governo em todas as cenas do crime, inclusive na crise lá de fora, Estados Unidos e Europa, idem. A Casa Branca, medida populista, eleitoreira, sabe, Minha Casa Minha Vida, né? A Casa Branca fez, todo mundo sonha com a casa própria. O que o governo lá fez, começando com Clinton, pressionou as paraestatais, 2 empresas semi-estatais, porque gozavam de vários privilégios do governo, Fannie Mae e Freddie Mac, para conceder crédito sem muito critério econômico para as categorias de mais baixa renda, hispânicos, afrodescendentes e essas coisas, né? Esses termos bonitos que inventam e que depois esqueceram o seguinte: ops, não tem condição de pagar. Criaram uma bolha em subprime, em parte instigado pela Casa Branca, em parte pelo próprio mecanismo de intervenção do governo no preço principal do capitalismo, que é o preço do capital. O Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, manteve a taxa de juros artificialmente reduzida durante vários anos para contrapor ao estouro da bolha de tecnologia em 2000. Paul Krugman, prêmio Nobel, e o mesmo que às vezes é preciso um PhD para falar uma estupidez tamanha, que foi na televisão falar que até mesmo se preparar contra uma eventual hipotética guerra contra alienígenas seria bom para a economia, porque ia ativar a economia. Quer dizer, cavar buraco e tampar é útil para gerar emprego e renda na cabeça desses PhDs. Paul Krugman, eu dizia, em 2002, pediu uma bolha imobiliária. Pediu, está documentado. Nós precisamos gerar, nem que seja uma nova bolha de crédito imobiliário para não sofrer as consequências da bolha de tecnologia que estourou. Bom, algumas horas tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Ele teve a bolha dele e hoje ele posa na televisão como se não tivesse nada a ver com isso, pedindo o quê? Uma mariola mordida para quem adivinhar. Uma nova bolha estimulada pelo crédito fácil e gastança estatal. Esse pessoal só tem uma receita. Para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Eles só enxergam prego na frente. Câmbio desvalorizado artificialmente, taxa de juros baixa artificialmente, governo sentando o pau na máquina, gastando e emprestando dinheiro que não existe, que não tem lastro em poupança efetiva, para gerar crescimento econômico. O Zimbábue testou esse modelo, deu no que deu, né? Então, as leis econômicas, elas não seguem os caprichos dos políticos ou dos economistas desenvolvimentistas. Não seguem. Isso vai gerar problemas na frente. E inadimplência não está começando a crescer. Já teve no Brasil uma farra creditícia perigosa. Eu não sei dizer se é bolha ou não, talvez seja espuma, mas a Caixa Econômica Federal cresceu em 45% a carteira de crédito dela em um ano, em 12 meses. Alguém acha que teve critério econômico nisso? Isso vai gerar problemas na frente. BNH faliu, nós conhecemos essas histórias. São as mesmas de anos e anos. Por isso a minha tristeza em ter que falar aqui o óbvio ululante. É muito triste eu ver que nós ainda precisamos desses debates no Brasil, porque as pessoas ainda acreditam no Estado como esse Deus laico e no presidente como esse Messias salvador da pátria. É impressionante, impressionante. Então, gente, guerra não gera prosperidade, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Concentração de poder no Estado não gera prosperidade aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Os índices de liberdade econômica mostram grau de correlação altíssimo e que por acaso é causalidade também entre países que mais liberdade econômica preservaram e mais império da lei e contrato e tudo mais, todas as receitas liberais ou perto disso preservaram, prosperaram, contra países que foram contramão disso. Vide a olhos nus, qualquer um pode ver hoje, em loco, a Argentina, a história de um debacle anunciado. Seu Bresser Pereira estava aplaudindo o casal Kirchner nas colunas da Folha. Eu sei porque eu leio, eu disse que eu resenhei o livro do coreano que chutou a escada. Eu sou um sujeito meio masoquista. Eu leio coluna do Safatli na Folha, eu gosto de conhecer meus inimigos. Então eu li o Bresser Pereira na Folha enaltecendo o modelo argentino. For Christ's sake. Eu não sou cristão? Eu sou cristão, eu apenas não acredito na abnegação do ser humano. Eu acho que o ser humano, a gente tem que ver como ele é. Inclusive a teoria do pecado original, bem estudada, fala disso, né? Então,
não sou cristão não praticante. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Olha o que está acontecendo na Argentina, olha a Venezuela. Olha a Venezuela com inflação acima de 30% ao ano, com um modelo nefasto de ausência de liberdade, um populista, um caudilho, um tiranete no poder, um povo sofrido que olha como um messias para esse cara que morreu, que chora nas ruas como se fosse o pai do povo. É uma coisa atrasada, é uma coisa de 2 séculos atrás. A Argentina vai pelo mesmíssimo caminho, com a Cristina Kirchner, e é a receita que esse pessoal quer defender para o Brasil. É isso. Então, interesse nacional, recursos vastos, energia, água, tudo isso é verdade. Tudo isso nós temos. Mas eu não acho que interesse nacional, que já é uma coisa difícil, porque a nação tem 200 milhões de habitantes. Às vezes o interesse do Lula não é o mesmo que o meu, né? O do Pimentel, que faz consultoria e amealha 2 milhões de reais em poucos meses de consultoria. Então, o interesse desse pessoal não é o mesmo que o meu, muitas vezes. Mas interesse nacional é difícil de definir. Mas que seja, o interesse da nação, do povo brasileiro como um todo, não é o mesmo do interesse desse pessoal que está lá, não. Não é não. O Estado não conseguiu fazer infraestrutura. O Estado arrecada 40% do PIB. 40% do PIB. Para onde é que vai isso? Não vai só para servir dívida, não. E servir dívida, inclusive, é estoque de gastos passados, né? Ou alguém acha aqui que se sair acumulando endividamento com o banco e depois com a agiota, não vai ter um custo isso? Óbvio que tem custo. O governo perdulário e gastador quebrou o país várias vezes. Esse é o custo. Previdência, foi citado, previdência, o modelo previdenciário brasileiro é uma pirâmide, é um esquema de Ponzi, piramidal, tá? Nós somos hoje o espelho dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Estados Unidos tem uma população de 12% de idosos para 6% de gasto previdenciário, e lá também é insustentável, mas mais à frente. Nós temos 6% de idosos e 12% a 13% de gasto previdenciário. Sem falar que o rombo do INSS é 20 e poucos bilhões para 20 milhões de pessoas do setor privado, enquanto que do setor público também é 20 e poucos bilhões para 2 milhões de aposentados. E nós vamos falar em desigualdade social, para fechar. Desigualdade social, quando Brasília é o maior concentrador de renda que existe. Que desigualdade social é essa? Eles são os maiores criadores de desigualdade social, só lembrando que eu não acho que o foco de ninguém aqui deveria ser desigualdade per se. Por que eu digo isso? Porque a economia não é jogo de soma zero, onde João, para ganhar mais, precisa tirar de Pedro. Não é. E não acreditem em ninguém que diga essa besteira. Senão nós teríamos hoje o mesmo grau de riqueza da era medieval. E nós não temos, inclusive com 7 bilhões de habitantes. E na Idade Média inteira a população ficou meio estagnada. Faltava o quê? Faltava isso aqui, ó. Faltava modelo capitalista, de liberdade individual. Isso gerou prosperidade crescente para quem abraçou o tal modelo. Não é porque tiraram da África. A África continua na miséria há séculos. Os Estados Unidos não ficou rico porque tirou de ninguém. Isso é balela, isso é falácia. Então, em vez de se preocupar tanto com desigualdade per se, vamos nos preocupar com o nível de pobreza, né? Não vamos alimentar a inveja, que é a ideologia socialista, tirar dos ricos. É sempre esse o discurso deles. Eu quero mais rico no Brasil. Eu quero mais rico e mais bancarrota, como dizia a Margaret Thatcher na Inglaterra, com a revolução que gerou tanta prosperidade para o país, que estava encalacrado com máfias sindicais e inflação de quase 20% ao ano. Não pensem que a Inglaterra sempre foi civilizada nesse ponto. Então, nós precisamos parar com esse discurso igualitário, coletivista, socialista, que olha para o rico com desdém, que olha para o lucro como pecado. Nós precisamos parar com isso. Eu quero mais rico, desde que não seja esquema com o governo. Livre mercado, Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs, é absolutamente legítimo que eles tenham seus bilhões todos. Porque eles conquistaram esses bilhões todos servindo a sociedade, com coisas que nós demandamos, quando livres para escolher. Quando eu vou no mercado exercer o meu direito de voto ininterrupto com o meu bolso. E isso nós não podemos deixar burocrata e político algum tirar de nós, com o discurso demagógico de que estão cuidando de nós. Isso é falso. Obrigado. Agora que você pode